Até agora nós vimos como são as forças de interação entre as cargas elétricas pontuais colocadas em pontos diferentes do espaço. A ideia agora é nós definirmos o que é a intensidade do campo elétrico produzido por uma carga a partir da definição da força da lei de Coulomb. Então, vamos a um caso, a um exemplo onde nós temos uma carga Q maiúsculo, uma carga Q maiúsculo colocada num determinado ponto do espaço, e nós queremos saber então como é a força ou como é o campo elétrico produzido num ponto P do espaço, um ponto qualquer. E se nós colocarmos nesse ponto uma carga Q minúscula, o que acontece? Então, a expressão da força que a carga Q maiúsculo exerce sobre a carga Q minúsculo está relacionado com essa expressão aqui, 1 sobre 4πε0, produto das cargas, vetor distância dividido pelo módulo do vetor distância ao cubo. Então, o vetor distância aqui será esse. E esse é o nosso vetor distância R. Até aqui não tem nada de novidade na expressão da força. O que eu quero chamar a atenção e quero que vocês entendam é o seguinte: se nós definirmos um valor de carga Q minúsculo nesse ponto do espaço, nós teremos uma determinada força. Se nós colocarmos 2 vezes Q, a força será o dobro. Se nós colocarmos menos Q, a força será no sentido contrário. Mas a força que vai atuar sobre essa carga Q minúscula vai sempre depender de um termo que é função de Q maiúsculo, que é o termo relacionado a essa carga colocada aqui. Então aqui nós podemos escrever Q minúsculo e todo o restante, que nada mais é do que a força por unidade de carga colocada nesse ponto, é o que nós chamamos de intensidade de campo elétrico. A intensidade de campo elétrico ela é medida então numa unidade de Newton por Coulomb. Como a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, isso significa que tem uma relação então entre força por carga. Por exemplo, se em um determinado ponto do espaço nós colocarmos uma carga de 1 Coulomb e ela sofrer uma força de 1 Newton, significa que o campo elétrico produzido por uma outra carga ou conjunto de cargas naquele ponto do espaço é igual a 1 Newton por Coulomb. Esse é o significado do campo elétrico. Então aqui esse E maiúsculo com notação vetorial é o campo elétrico produzido pela carga pontual Q maiúsculo. Outra unidade que nós utilizamos é a unidade de volt por metro. Nós até damos preferência para utilizar a unidade volt por metro, porque volt é uma característica de potencial elétrico e metro dá uma ideia da distância, né? Então, de uma forma bem simples, o campo elétrico produzido por uma carga pontual é função, então, da posição no espaço no entorno onde nós estamos analisando o campo. Mais uma vez, semelhança com o campo gravitacional. Nós podemos calcular a força de interação entre dois objetos, por exemplo, entre a Terra e a nossa massa, né? São duas massas que entram no cálculo da força, ou nós podemos dizer que a Terra produz um campo gravitacional que está relacionado à força por unidade de massa colocada numa certa posição no entorno da Terra. Então, a aceleração da gravidade, nós utilizamos o número 9,8 metros por segundo ao quadrado, nada mais é do que o campo gravitacional produzido pela Terra, ou seja, uma força por unidade de massa colocada nas proximidades. Então, aqui nós precisamos, claro, saber, nesse caso genérico, quem são o vetor distância
do ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico, calcular a intensidade do campo elétrico. E aqui, desculpa, o vetor posição, falei vetor distância aqui, o vetor posição. E o vetor posição da carga que está produzindo o campo. Então, aqui, nesse caso, R é igual a R maiúsculo é igual a R minúsculo menos R' minúsculo. Tá? Então, assim vocês têm uma ideia de uma grandeza elétrica associada, então, à distribuição de cargas pontuais. Se nós tivermos mais de uma carga, nós teremos que somar as intensidades de campo elétrico. Por exemplo, temos uma carga Q1 e uma outra carga Q2 e queremos saber o campo elétrico num determinado ponto do espaço, a intensidade de campo elétrico. E é nada mais, nada menos do que a soma dos campos elétricos individuais. Então, digamos que aqui tenha um campo elétrico E2 produzido pela carga 2, um campo elétrico E1 produzido pela carga 1. Então, o campo total será a soma vetorial dos dois campos. Então, esse é o campo elétrico E1 mais E2. Não é difícil, tá? Uma vez definida a distribuição de cargas, aqui faltou colocar os eixos, né? Uma vez definida a distribuição de cargas pontuais, se quisermos calcular o campo elétrico num certo ponto do espaço, basta fazer a soma vetorial dos campos. Então, fazendo uma análise de uma maneira separada aqui, o que acontece com o campo elétrico no entorno de cargas pontuais? Por exemplo, no entorno de uma carga positiva. Dada uma certa distância, nós temos, por exemplo, um campo elétrico com uma certa intensidade, que aponta para fora, aponta na direção de se afastar da carga. Se essa distância for igual em qualquer outra direção dessa carga pontual, nós percebemos que a direção do campo elétrico tem uma simetria esférica e ele vai, claro, diminuindo de intensidade com o quadrado da distância. Tá? Então, vejo que quanto mais longe nós estamos de uma carga positiva, mais fraco é o campo e sempre apontando para fora. Então, a carga positiva é uma fonte de linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico saem de cargas positivas. Cargas negativas têm o comportamento contrário. O campo elétrico produzido por uma carga negativa é na direção da carga. Então, o campo elétrico no entorno de uma carga negativa também tem simetria esférica, no caso de uma carga pontual. Porém, a direção é contrária. E claro, também, em função da distância, tem um decréscimo no valor da intensidade do campo. Então, o campo vai enfraquecendo com o quadrado da distância, né? Então, aqui, o campo elétrico da carga negativa. Então, analisando as cargas de maneira separada, nós temos essa simetria esférica. O que acontece quando nós analisamos essas cargas juntas? Bom, aí nós temos que fazer a soma vetorial em cada um dos pontos. Essa ideia de linhas de campo facilita o entendimento. Então, nós podemos entender esses campos vetoriais esse campo vetorial chamado campo elétrico como possuindo então linhas de campo, ou seja, trajetórias no espaço que definem então como o campo se comporta. Fazendo a sobreposição dos efeitos,
se nós tivermos duas cargas, uma positiva e uma negativa próximas uma à outra, nós temos então uma sobreposição dos efeitos, e aqui então nós temos o chamado dipolo elétrico. Por exemplo, no ponto médio aqui entre a carga positiva e negativa, o campo elétrico da carga positiva é saindo, o campo elétrico da carga negativa é chegando. Então aqui o efeito fica amplificado. Nós temos então duas vezes o campo de uma carga pontual. Em qualquer ponto aqui, campo elétrico saindo, campo elétrico chegando, a composição das linhas de campo resulta em algo mais ou menos assim, tá? Nessa direção. E assim por diante. Se nós fizermos todo um diagrama aqui, nós vamos concluir que as linhas de campo elétrico no entorno da carga positiva e no entorno da carga negativa se comportam de tal maneira a dar um efeito de linhas de campo. Então, as linhas de campo tendem a chegar na carga negativa e tendem a sair da carga positiva. Tá? É só fazer a superposição dos efeitos. Então, aqui no centro do dipolo temos a máxima intensidade de campo elétrico. Se nós nos afastarmos muito desse arranjo de duas cargas, nós teremos uma carga total nula e nós não teremos nenhuma percepção de campo elétrico afastado do dipolo. Então, isso que eu quero que vocês percebam é que aqui no centro tem o valor máximo. Se nós olharmos de muito longe, ou seja, como se fosse uma carga pontual, acaba que um termo cancela o outro. Então, as cargas positivas e negativas acabam cancelando os seus efeitos. Se nós tivermos duas cargas positivas, duas cargas iguais, aqui no centro, o campo elétrico produzido por uma carga é contrário ao produzido por outra. Então, no centro de duas cargas de mesmo sinal, positivo, o campo elétrico é nulo. Então aqui ocorre uma distorção do campo de tal maneira que as linhas de campo que saem da carga positiva não cheguem na outra carga positiva. Então o campo elétrico aqui vai se distorcendo de tal maneira as linhas de campo de uma carga não chegarem na outra, tá? Aqui também, mesma coisa. O que acontece se nós olharmos de muito longe? Se nós olharmos de muito longe esse arranjo, nós vamos observar um fenômeno ou um efeito de campo elétrico no entorno, como se fosse de uma carga única de valor 2Q, por exemplo. Se uma carga aqui tem valor Q, o total seria 2Q. Tá? Então aqui as linhas de campo elas formam trajetórias no espaço que não são no sentido de uma carga, das linhas de campo de uma carga irem para outra, mas sim de se afastarem. E aqui no centro, exatamente no centro, no ponto médio, e nessa linha média, o campo elétrico é nulo. Que fenômeno parecido ocorre quando as cargas são negativas? Mesma coisa, no centro, o campo elétrico é nulo, só que como as linhas de campo chegam até a carga negativa, então nós temos um fenômeno parecido, só que com as linhas de campo apontando em outra direção. Tá? Isso aqui é só um esboço do que é então o campo elétrico no entorno desses arranjos com mais de uma carga, separadas por uma certa distância. Então, aqui vocês têm então uma ideia de como é o arranjo das linhas de campo no entorno dessas cargas pontuais. E a melhor maneira de se visualizar isso é através de simulações matemáticas. Vocês podem utilizar o Octave ou qualquer outro software livre para
fazer diagramas mostrando como é o campo de diferentes arranjos de cargas. E uma sugestão que eu dou é a utilização desses aplicativos desenvolvidos para o site Falstad. Então, se vocês entrarem no www.falstad.com, vocês podem brincar aqui de alterar as configurações de cargas no espaço e analisarem o que acontece com o campo elétrico, por exemplo. Aqui eu coloquei um dipolo elétrico, coloquei para mostrar as linhas de campo, então além das setas mostrando o campo elétrico, tem as linhas que mostram o que seria então o campo elétrico no entorno desse arranjo desse dipolo. Então aqui nesse site vocês podem testar muitas configurações e acredito que isso facilite muito o entendimento do que é o campo elétrico, do que é a intensidade de campo elétrico. Tá? A seguir eu vou fazer um exemplo numérico de cálculo de campo, mas é um cálculo muito parecido com o já realizado para cálculo da força. Tá? Vocês têm diferentes cargas colocadas no espaço, querem saber o campo num outro ponto, basta fazer a soma dos campos elétricos produzidos individualmente pelas cargas pontuais.